Oi, pessoal. Eu agora vou entrevistar o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. Ele vai falar sobre o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Hoje, o Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil e ele perde a validade em 2020. Se o Congresso não aprovar uma emenda constitucional que garanta a continuidade dele, ele para de existir. E ele realmente é hoje o principal mecanismo para financiamento da educação básica. O senador Flávio Arnes é o relator da matéria aqui no Senado e ele vai conversar com a gente. Se você quiser fazer uma contribuição, se você quiser fazer uma pergunta, posta lá aí nos comentários que o pessoal manda para a gente e eu consigo fazer para o senador ainda no ar. Só que tem que ser rapidinho, porque a entrevista tem mais ou menos 10 minutos de duração, tá bom? Esse é o programa Argumento da TV Senado. Depois ele vai passar na TV também, então a gente começa a gravar ele agora. Olá! O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é hoje o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. Mas na lei, ele deixa de valer em 2020. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, que é relator da proposta de emenda à Constituição aqui no Senado, que trata da continuidade do Fundeb. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Alegria estar aí, Renato. Senador, qual a importância do Fundeb hoje para a educação pública no país? Olha, educação básica é algo extremamente importante para o Brasil. Se quisermos ter um país melhor, mais justo, mais desenvolvido, a gente faz isso pela educação. Educação básica é creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, jovens e adultos, pessoa com deficiência, indígenas, quilombolas, né? E a gente precisa garantir que haja condições de se ofertar uma boa educação básica, né? A escola tem que ter, por exemplo, água, energia elétrica. Tem muita escola que não tem banheiro dentro da escola, que não tem água filtrada, que não tem, no quase 60%, 70% não tem biblioteca, não tem quadra de esportes. Então, a gente tem que, o Brasil inteiro precisa dizer, queremos uma escola boa, assim, que tenha todos esses aparelhos, esses ambientes para que o aluno se sinta bem. E, ao mesmo tempo, valorizar o profissional da educação. A gente tem que dizer, o profissional, o professor merece um bom salário, tem que ter plano de carreira, né? Tem que ter hora atividade, chamar mais pessoas para fazerem os concursos. Então, isto tudo é educação básica e hoje estados e municípios aplicam 150 bilhões por ano dos seus recursos na educação básica, no Fundeb. Né? Eu queria só explicar um pouquinho, senador, entender também um pouquinho como é que funciona o Fundeb. O senhor está falando dos recursos de estados e municípios. E a União entra com 10% desse valor complementando. Essa é a composição do Fundeb. Estados e municípios têm que aplicar 25% do seu orçamento em educação. 20% desses 25% são separados, não todos eles, mas alguns impostos são separados e constituem uma cesta do Fundeb. Então, no estado do Paraná, por exemplo, recursos do estado e dos municípios, certos impostos vão para essa cesta e são distribuídos para os municípios de acordo com o número de alunos dos municípios. Isso significa, no Brasil, 27 cestas, estados e Distrito Federal, né? E são 150 bilhões que estados e municípios colocam dos seus impostos nessas cestas. E a União complementa com 10%. Hoje. Então, 15 bilhões de reais. 150 bilhões vêm estados e municípios e 15 milhões vêm da União. Isto para se ter um valor mínimo no Brasil por aluno de aproximadamente R$3.000 por ano. Então, R$3.000 por ano, não é por mês. Esse é um valor médio. Esse não é o valor que ganha o menor, o município que tem menor recurso. Tem 9 estados que aplicariam menos de R$3.000 por ano, né, hoje.
Então, com a complementação da União, esses 9 estados chegam ao mínimo exigido no Brasil. São 7 estados do Nordeste e 2 estados do Norte. R$ 3.000. Então, isso, 3.200, dependendo se é educação infantil, jovens e adultos, cada um tem um valor. Mas vamos dizer 3.200. Isso significa $800 por ano, porque tem muita gente que fala que o Brasil gasta igual a um país desenvolvido. É um absurdo você falar isso, porque nenhum país desenvolvido do mundo gasta R$ 800, né? $800 por ano, nem $800 por ano na educação básica. É muito mais, é 12 mil, 13 mil, 15 mil dólares por ano por aluno. Então, o que nós estamos dizendo? O Fundeb precisa ser permanente, porque é importante, né? A gente mudou muito o Brasil, os resultados foram positivos, apesar do valor baixo. Os critérios precisam ser melhorados e o dinheiro da União, em vez de 10%, precisa ir para 40% em 10 anos. 10 anos, não para o ano que vem, em 10 anos, começando em 2022, 2021, porque o Fundeb termina no ano que vem, 2020. Mantidos os valores de hoje, ele saltaria de 15 bilhões para 60 bilhões a complementação da União. Em 10 anos, de 15 bilhões para 60 bilhões, seria o maior sinal de realização do Pacto Federativo, ou seja, descentralizar os recursos, né? De R$ 3.000 por ano por aluno, iríamos para mais ou menos R$ 6.000 por ano, em valores de hoje, o que ainda seria muito pequenininho, né, o valor, comparado com uma escola particular, onde se paga R$ 2.000, R$ 1.000, R$ 3.000 por mês. Mas a gente quer educação em tempo integral, queremos creche, que o Plano Nacional seja concretizado. Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação, então aumentaríamos para 6 mil. E isso já estaria aprovado se o governo não tivesse assim, uma resistência tão grande para aumentar de 10 para 40. Senador, vamos só conversar um pouquinho sobre como estão esses projetos no Congresso Nacional. Existe uma proposta na Câmara, existem propostas no Senado também, o senhor é relator de uma proposta no Senado, mas há um consenso para que o projeto que vai caminhar seja o projeto que hoje está na Câmara dos Deputados? Olha, nós temos feito muitas reuniões em conjunto, Câmara e Senado. Isso é inédito também, né? Então, a gente dialoga, conversa, fazemos reuniões, olhamos o texto, sugerimos. A Câmara já fez umas 50 audiências públicas, nós já fizemos umas 10 audiências públicas aqui no Senado. Por quê? Porque a gente quer convergir para uma educação básica que seja um consenso no Congresso Nacional, como já é o consenso com governadores, prefeitos, todo mundo está apoiando. Agora, governadores e prefeitos apoiam o aumento da participação da União na composição do Fundeb? Apoiam que seja permanente, que sejam adequados os critérios de distribuição com base na experiência exitosa até hoje, aprimorar os critérios e que haja o aumento de 10% para 40%. Então, todo mundo concorda. Agora, ao mesmo tempo, nós estamos discutindo fontes de financiamento. De onde que viriam esses recursos para ajudar até o governo federal a achar. Mas nós temos, na verdade, Renata, que ter a bandeira, levantar a bandeira. Queremos um Brasil melhor, é pela educação. Educação é prioridade absoluta. Então, vamos ter o Fundeb, da creche ao ensino médio, e pedindo para que todo mundo no Brasil se engaje nessa campanha. Dinheiro para a educação. Senador, quais são esses critérios de distribuição que o senhor acredita que devem ser adequados, melhor adequados agora? Como eu falei antes, atualmente você tira 20% dos
25% que constituem o orçamento da educação, estados e municípios, e põe dentro de uma cesta. Aí você vê, conta o número de alunos do estado e distribui para cada município um determinado valor, equivalente àquele valor do aluno. Só que o que pode acontecer é que existem municípios ricos, que têm bastante IPTU, bastante ISS, bastante imposto de renda, né, e que ganham esse valor. E municípios pobres, que têm pouco IPTU e ISS, ganham o mesmo valor. E por que isso acontece? São municípios pobres em estados ricos e municípios ricos em estados pobres? Exatamente. Então, essa é uma dificuldade que acontece no atual, mas isso seria ultrapassado a gente observando qual que é a arrecadação global do município, que já apareceria na própria PEC, quanto que o município arrecada. Então, você não teria, por exemplo, no Paraná, uma única cesta, né? Você teria 399 cestas, porque são 399 municípios, para que você tenha assim, uma radiografia exata de cada município. Isso é possível de ser feito e todo mundo concorda com isso, e seria assim uma justiça que faríamos num processo híbrido. Distribuem-se os 10% atuais como estão, para ninguém perder, porque muita gente já se organizou, e à medida que o recurso novo for entrando, o critério novo será colocado disponível, né, para assim ter maior justiça nessa distribuição. Senador, o Fundeb perde a validade no final de 2020. Qual é a expectativa do senhor em relação à tramitação e aprovação da garantia de continuidade do fundo? Todo esforço está sendo feito para que isto aconteça, né? Então, como eu falei, Undimes, que são secretários municipais, estão junto, de acordo, com sede, secretários estaduais, Fórum de Governadores, Confederação Nacional dos Municípios, Frente Parlamentar. Agora, nós estamos iniciando uma campanha para que o debate do Fundeb, em linguagem popular, esteja em todas as escolas, em todas as câmaras de vereadores, para que todo brasileiro e brasileira levante essa placa. Eu sou a favor da educação. Recursos para a educação. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.